Acho que vale muito a pena, né? Ter de repente o baque inicial aí para poder depois dar 3, 4, 5, 10 milhões de passos para frente. Só para puxar um pouco o pessoal aqui, para contextualizar, como funciona essa parte de crédito de carbono, Bia? E também já emendar com uma pergunta do Marcelo aqui, perguntando se é possível ter um investimento que atinja, mesmo que indiretamente, créditos de carbono, né? Não em carbono, de carbono. Não, então, hoje em dia no Brasil é um mercado voluntário. Então, as empresas que aderem porque querem. Então, as empresas que vão compensar a pegada de carbono são empresas que estão fazendo isso para fins de comprometimento com as mudanças climáticas, ou então vão fazer isso para fins de ganhos reputacionais, imagem, enfim. Então, não tem uma aderência muito grande das empresas em relação à compensação de crédito de carbono. E esse ativo, ele não é um ativo, hoje em dia, registrado na B3. Então, não é um ativo financeiro ainda. Acho que existem muitas startups que estão usando a tecnologia com estratégia de tokenização para realmente fomentar de algum jeito esse mercado, mas eu acredito fortemente que isso realmente vai ser desenvolvido com mais força e mais velocidade quando, de fato, o crédito de carbono virar um ativo financeiro registrado na B3 com ambiente de negociação em balcão. Aí funciona bem mesmo, né? De fato, botar a cenourinha na frente das empresas para que de fato elas vejam, né, uma coisa imediata, principalmente agora em relação a toda essa parte de crédito de carbono. Já seguindo já um pouquinho mais adiante, hoje dá para a gente... você falou que é difícil acessar, né? Mas dá para a gente ter um cheirinho assim de empresas, por exemplo, aqui no Brasil, que tem todas essas características. Pô, eu sei que a Natura, por exemplo, é muito forte. Eu sei que a Via Varejo acabou de fazer um instituto agora. Tem como investidor também saber, pelo menos esse cheirinho de leves, né? Mesmo sem assinar nada, ele poder colocar isso como um conceito também, ia ter algum um beabazinho ali para a gente seguir. Então, na verdade, nessa página de conteúdos que eu te falei da XP, tem uma lista de recomendação de empresas com boas notas ESG no olhar do nosso time de research, tá? Mas em relação a acessar esses investimentos de crédito de carbono, você não precisa hoje comprar diretamente esse ativo registrado aqui no Brasil. O que é possível é entrar, por exemplo, num fundo que compra crédito de carbono lá fora, no mercado europeu. Então, isso é um dos mecanismos, né, para realmente aproveitar a alta desse ativo sem investir diretamente no crédito de carbono aqui no Brasil. Então, acessar por meio desses veículos, fundos, esse mercado lá fora, que de fato é um negócio muito mais desenvolvido do que aqui no Brasil. Acho que está respondido, né, Marcelo? Até o pessoal comentou aqui também, ó, falando de fato da questão que você falou sobre educação financeira, acho que esse é meio senso comum, né? Que a gente sempre pensa que, ó, fenomenal a ideia. O Marcelo falou assim: se tivéssemos isso na infância, que eu acho que essa é uma questão bastante senso comum, né? Ele fala fenomenal a ideia de ter aí o instituto e tudo mais. E aí, Bia, para caminhar já, vamos para frente já, como a gente vê o ESG daqui para frente, né? Quais as medidas que estão sendo adotadas em geral, para todo mundo ficar ali meio ligado nessas questões. E no futuro, você acha que todos vão ser ESGs, por causa dessa pressão que está vindo de cima para baixo? Eu acho que, em termos de estratégia para o futuro, o que vai acontecer é que hoje o ESG ele realmente começou com essa tendência, ninguém acreditava direito, virou realidade, muita gente viu o oportunismo e de repente todo mundo faz ESG, né? E aí como é que a gente realmente monitora para ter certeza que todas essas pessoas que estão dizendo que estão fazendo, estão fazendo? Então, agora vai ser uma etapa, tá? Que os analistas, instituições financeiras, todo o mercado que analisa esse tipo de ativo, esse tipo de investimento, vai começar a levantar os padrões de análise. Então, poxa, será que esse fundo é ESG mesmo? Cada vez os analistas vão estar mais criteriosos, mais diligentes, vão ter metodologias mais robustas e, de fato,
entrar no detalhe e serem mais céticos com esse selo, vamos dizer. Então, é o que acontece lá fora, né? Então, a gente vê de fato que os investidores lá fora, eles são muito mais diligentes do que investidores aqui para esse tipo de ativo. Mas a gente vai ver esse amadurecimento da equipe de análise, de todos os profissionais ESG também, para cada vez mais as empresas estarem dentro desses critérios e tal. A gente vai entrar numa fase agora que os analistas vão estar cada vez mais exigentes e criteriosos e vão elevar as metodologias, tornando as metodologias cada vez mais robustas. Mas em termos de, será que todas as empresas vão ter que ter ESG? O que acontece? Como eu estou dizendo que no futuro os analistas vão estar mais exigentes, consequentemente, para captar recurso, as empresas vão precisar integrar essa ótica ESG. E não dá para ser só greenwashing, realmente vai ter que ser verdadeiro, e de fato os analistas vão olhar. Então, para ir para a mercado de capitais, fazer uma captação ou tomar uma linha de empréstimo no banco, provavelmente daqui a alguns anos a tendência é que no futuro isso seja exigido como estratégia da empresa, que esses números, os dados, né, de reporting das empresas em relação à sustentabilidade vão precisar cada vez mais ser necessários e os investidores vão exigir essa transparência. Então, é muito importante, porque hoje em dia a gente está numa fase em que os investidores externos, principalmente, eles estão dando um voto de confiança para as empresas aqui no Brasil, como a gente está começando essa jornada. Então, olha, você está com comprometimento que eu considero, né, que tem credibilidade, vou investir em você, vou te dar esse voto de confiança, mas eu vou monitorar os seus indicadores para ver se daqui a alguns anos você está cumprindo o que você falou que você ia cumprir. Então, eu acho que é isso que vai acontecer, e cada vez mais esses indicadores vão ser exigidos para tomar a linha de empréstimo, para fazer uma captação em mercado de capitais, então, realmente as coisas vão começar a ter que ser mais transparentes em relação a esses indicadores.